Quanto tempo você faz stand-up? Eu estou stand-up formal desse jeito que eu estou fazendo desde o primeiro dia do Mondocane, que foi o show que eu, Rafinha Bastos e a Marcela Leal montamos, que foi o primeiro show de stand-up no Brasil. Depois apareceu a Comédia em Pé no Rio de Janeiro, o Clube da Comédia em São Paulo, e daí se desenvolveu a coisa toda. Então eu estou fazendo oficialmente desde 2005. Mas eu sempre gostei do formato e sempre fiz monólogos cômicos, de eu com a plateia, só que eu usava figurino, usava cenário, tinha outros apetrechos, mas de cara limpa assim desde 2005. Pensa na Globo, você acha que lá era um pouco diferente, mas você acredita que o stand-up na TV não dá certo? O stand-up na TV vai dar certo. Eu tive várias experiências dentro da Globo que foram interessantes, papéis cômicos em novela, até a hora que me caiu a ficha de que o comediante em novela nunca sai da área de serviço, né? É sempre o motorista, a empregada, o mordomo, coisa que não existe no Brasil, tem novela, que é mordomo. Tive oportunidade de fazer alguns programas de humor, como o Armacém Limitada, que foi o primeiro que eu fiz, e que era um grande sucesso, e era um formato que era maravilhoso, moderno demais para a época, é moderno até hoje. Fiz o Seu Lili, que é um personagem meu que tem um site, www.euficoputo.com.br, que eu fiz na Band durante quase um ano, e o Zorra Total, que é um outro estilo de humor, que é um humor de personagem, e que eu gostei muito de fazer, porque dentro da Globo é um dos programas que é mais bem produzido. Assim, você passa o dia ali, o dia inteiro fechado dentro do estúdio, produzindo aquela cena, que no ar são 4, 5 minutos. Então é um programa muito bom para se fazer. O resultado é um pouco popularesco, mas o processo de fazer é maravilhoso. E falando do Eu Fico Puto, é um dos vídeos mais vistos, eu acho que um dos primeiros de stand-up que o pessoal começou a conhecer, depois veio... Não é stand-up porque ele tem um personagem, né? Tem um personagem. Ele é um sketch. O stand-up é uma coisa mais de cara limpa mesmo, não tem personagem nenhum. E você se inspirou no Eu Fico Puto, se inspirou em quem? Eu inspirei numa amiga minha, que chama Lili, inclusive, por isso que o personagem chama Seu Lili, que ela é muito nervosa, muito brava, ela está sempre daquele jeito, então me inspirou um pouco nele. E você acha que o stand-up está se tornando popular ou já se tornou? Não, está se tornando, ainda é muito uma coisa fechada dentro dos clubes, dos bares e dos teatros. Eu acho que a televisão, como você perguntou agora há pouco, a televisão vai entender o stand-up na hora que ela perceber que ele tem que ser gravado do ponto de vista da plateia. Sem a plateia não vai existir o stand-up na televisão, então vai ter que ter uma plateia, um sujeito no palco e uma câmera que vai se atravessar pela plateia e conseguir captar a piada dele. E você foi o pioneiro do stand-up aqui no Brasil? Eu, Rafinha Bastos, a Marcela Leal em São Paulo, o Cláudio Torres Gonzaga, o Fernando Ceilão no Rio de Janeiro, o Paulo Carvalho. Era uma meia dúzia de pessoas assim que começaram o movimento e que 6 ou 8 meses depois de iniciado começou a fazer sucesso o Clube da Comédia em São Paulo e o Comédia em Pé do Rio de Janeiro. Daí se espalhou. Em Recife tem o Murilo Gun, que tem bastante público. Em Curitiba tem o Diogo Portugal, que está bem conhecido, que é muito conhecido, que na verdade foi quem deu o pontapé para a gente ficar bem famoso o Clube da Comédia, porque ele foi o Jô Soares e estourou a bolha da divulgação do Clube da Comédia stand-up, que é o show que a gente criou alguns anos atrás, que tem o Oscar Filho e o Danilo Gentili. E a partir dali também a gente conheceu todo mundo que faz stand-up, então é tudo uma turma só praticamente. E vocês se inspiraram em grandes comediantes americanos, tipo Jerry? Para mim, quem eu mais gosto são os originais mesmo, né? Tipo Jack Benny, ou Steve Allen, Frank Fagan, assim, dos anos 30 ainda. E aqui, se você pensar, a Dercy Gonçalves passou os últimos 30 anos de carreira dela fazendo esse tipo de coisa. Ela fazia stand-up. Só que ela era exagerada, então ela ia com um grande figurino. Mas nada mais era do que ela contando a vida dela, observações dela sobre os casamentos e as coisas dela. Então a Dercy é a nossa maior influência, né? Principalmente porque você percebe que o público gosta quando a gente fala um palavrão, gosta quando a gente solta uma besteira mais pesada, né? Isso é a herança da Dercy Gonçalves. E muito também do Zé Vasconcelos, o Chico Anísio, o Jô Soares, toda essa turma já ia meio na linha stand-up, talvez não no formato que a gente divulgou agora, que é um formato de clube, onde tem 5 comediantes e um mestre de cerimônia. Eu sou o mestre de cerimônia do meu show, né, que é o Clube da Comédia. E a partir disso fazem os solos, mas a casa ainda é o Clube da Comédia. A base ainda são os shows de bar. A partir dos shows de bar e dos shows de teatro, começam a surgir os solos de cada um. Peraí.
E você acredita que o YouTube, a internet em si, ajuda nessa divulgação? Eu acho que o YouTube fez mais pela minha carreira de ator de teatro do que todas as novelas e programas que eu fiz na vida, todos os jornais juntos. Porque o YouTube consegue, numa noite, como aconteceu, eu e o Rafinha fizemos um negócio chamado a Análise Gramatical do Casal Nardoni. Em semanas tinha mais de 1 milhão de viewers, entendeu? Então é uma coisa que se espalha muito rapidamente. É a gripe suína do stand-up, o YouTube. Eu acho que o YouTube só veio melhorar as coisas da gente. Claro que agora a gente sabe lidar melhor, então eu não ponho as melhores piadas, eu deixo as melhores piadas para o show ao vivo e uso o YouTube para promover, para divulgar no geral, mas sem entregar o ouro, entendeu? Só deixando as pessoas com vontade. E o Rafinha Bastos, sua relação com ele, você conheceu ele onde? A gente se conheceu na televisão, no AltV, e aí logo de cara a gente já começou a pensar em fazer alguma coisa junto, porque os dois tinham a mesma ideia de fazer stand-up num formato mais original norte-americano. E aí a Marcela Leal encontrou com ele num teste de propaganda e acabou juntando nós três num café. E tomando café e conversando, a gente resolveu montar o Mondocane, que foi o primeiro show de stand-up. Então a gente é muito amigo de sair, de jantar fora e tudo mais. Tanto eu com o Rafinha, com a Marcela, a gente sai muito junto. E a partir de lá somos uma pequena família bacana.